E aí, gente? Fortes emoções, né? Flávio Bolsonaro vai desistir de ser candidato? Ele vai perder pontos na pesquisa? E a candidatura agora foi para o espaço? Isso foi manchetes e análises de vários especialistas desde que veio a público aquele diálogo por telefone entre Flávio Bolsonaro e Daniel Worcaro, vazado pelo site The Intercept. E aí foi aquele barata voa, porque primeiro ele desmentiu, depois ele confirmar, porque as mensagens estavam lá gravadas e era evidente, então não tinha como desmentir. Todo mundo achou que aquilo ali significava, todo mundo não, mas muita gente achou que aquilo significava o fim da candidatura de Flávio Bolsonaro. No dia 14, inclusive, um profissional experiente dirigiu várias campanhas eleitorais no Brasil e no exterior, que é o João Santana, lá da Bahia. Ele gravou um vídeo no Instagram muito interessante, muito relevante, em que ele faz uma pergunta, a partir desse fato. O fato de, se Flávio Bolsonaro tivesse uma queda vertiginosa nas pesquisas e o Lula, com o que ele chama, em que ele faz uma pergunta, um questionamento muito interessante, se a tese apresentada por Felipe Nunes e Thomas Trauman no livro Biografia do Abismo, que diz que a política brasileira está calcificada pela polarização, na visão do João Santana, isso se comprovaria verdadeiro se Flávio Bolsonaro desidratasse completamente nas primeiras pesquisas depois do vazamento do áudio. E se, de outro lado, a estratégia de Lula para sua reeleição, com o que o João Santana chama de pacote de bondades, se ela seria relevante e decisiva para conquistar a vitória eleitoral em outubro. Então ele faz a pergunta e deixa no ar. Eu resolvi responder a pergunta e antes mesmo, depois da pesquisa da Atlas Intel e antes da pesquisa do Datafolha, eu fiz um artigo para a revista Será, que está disponível nas minhas redes, no site da revista, em que eu postava Flávio Bolsonaro não teria uma queda significativa na pesquisa Datafolha, seria um percentual semelhante, ou seja, uma queda administrável. O Datafolha confirmou isso. A diferença dele para o Lula subiu para 9 pontos no primeiro turno, ficou uma diferença, ele em segundo lugar, 4 pontos atrás no segundo turno. Ou seja, uma disputa ainda aberta. E o mais importante dos dados que o Datafolha trouxe, como é que o eleitor, o apoiador de Flávio Bolsonaro, os bolsonaristas e os não bolsonaristas, os antipetistas que votam em Flávio Bolsonaro, o que eles achavam em relação à candidatura diante desse escândalo, diante desse telefonema. 88% disseram que ele deveria manter a sua candidatura. E 67% dizia que não baixou a confiança que eles tinham no nome de Flávio Bolsonaro. Ou seja, a polarização, a calcificação está confirmada. Não tem como uma candidatura da chamada terceira via prosperar. Não há cenário, não há terreno disponível. Seja porque os nomes postos não empolgam. Zema, Caiado, Renan Santos, Augusto Cury, Aldo Rebelo, que agora nem mais será candidato. Enfim, seja porque eles não empolgam, seja porque eles não conseguem capturar o eleitorado de direita. Esse já está absolutamente alinhado com o bolsonarismo, mesmo aqueles que não são bolsonaristas raízes, os mais radicais de extrema-direita. Por quê? Porque o que os move na opção eleitoral é ser antipetista. E, por outro lado, os apoiadores de Lula não se resumem aos petistas ou aos lulistas. Tem muita gente que vota em Lula para poder derrotar Flávio Bolsonaro e não permitir a volta do bolsonarismo ao governo central. Ou seja, a calcificação ela leva com que as pessoas, na hora de decidir o voto, a opção é pela rejeição e não pela aprovação. Então, eu vou votar no Flávio Bolsonaro porque eu quero acabar, não quero permitir que o PT continue no governo. Eu vou votar no Lula porque eu não quero permitir a volta do Bolsonaro. Esse é o quadro que nós estamos vivendo no Brasil desde 2016. A primeira eleição que nós passamos por isso foi 2018, depois em 22 a mesma coisa. Em 18 a vitória foi de Bolsonaro, em 22 a vitória foi de Lula, por uma margem muito apertada. Aquela eleição teve uma novidade no cenário político eleitoral brasileiro. Foi a primeira vez que um candidato à reeleição no cargo perdeu, que foi o caso de Jair Bolsonaro. Porém, Lula, ao contrário de Jair Bolsonaro, tem uma enorme experiência, tanto em termos eleitorais, porque ele é candidato a presidente desde sempre, desde a primeira eleição direta para presidente da República em 1989. O PT, como partido, na gestão da máquina pública, sabe como utilizar
as ferramentas para poder pressionar e atrair eleitorado, atrair voto, tá certo? Então, dizer que o Lula não tá, como disseram algumas pessoas, alguns analistas há um mês, 2 meses, que Lula estava derrotado porque as pesquisas indicavam um empate técnico entre ele e Flávio, com o Flávio inclusive ultrapassando, agora querem fazer a mesma leitura para o Flávio Bolsonaro, está derrotado, o Lula está reeleito. Nem uma coisa nem outra. O que pode acontecer, que é o mais relevante nessa história, é que, primeiro, uma parte do eleitorado, que segundo pesquisa da Quest e outros institutos, é na ordem de 32%, que não quer nenhum nem outro, que não quer os dois polos, está cansado dessa calcificação, está cansado dessa polarização, desse percentual de 30%, 32%, a grande maioria, 20%, nem vai votar. E aí você tem 10%, 12% que em 2022 foram decisivos para dar vitória para o Lula, que são chamados independentes. Boa parte desses independentes, o cansaço deles pode significar, e as pesquisas já estão capturando esta informação, pode significar que eles vão se abster ou votar nulo ou votar branco. Isso pode fazer com que a eleição se decida no primeiro turno. No caso de uma eleição decidida no primeiro turno, a chance maior é de reeleição de Lula para Flávio Bolsonaro por causa da dispersão das candidaturas no campo da direita. Agora, no caso de segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula, as chances de Flávio continuam sendo muito altas. Então vai ser uma eleição muito disputada, provavelmente se for para o segundo turno, decidida no Photochart. Só para concluir essa nossa análise, em 2022, para quem não se lembra, Lula quase ganhou a eleição no primeiro turno, fez 48% dos votos válidos. E no segundo turno ele cresceu muito pouco, cresceu 2,5 pontos percentuais. E Bolsonaro atropelou e quase o ultrapassou. Então, não se pode, numa eleição em 2 turnos, se a calcificação já mostra que as pessoas estão optando pelo voto a partir da rejeição a um dos lados, no segundo turno isso se consolida. Porque ali de fato são só 2 candidaturas. E você ou fica contra uma ou fica contra a outra, mesmo que você não goste muito de nenhuma das duas. É isso aí. Você concorda com essa opinião? Deixe seus comentários, a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, aqui o Foca na Estratégia com Orlando Tomé, marcar o sininho para receber as notificações. E muito obrigado por essa audiência e continuaremos juntos. Um grande abraço para todo mundo.